Quanto tempo você realmente tem de vida? É uma pergunta inquietante, especialmente após os 65 anos, quando cada ano começa a parecer mais precioso. Mas, e se o seu corpo já estiver sussurrando a resposta? Sinais sutis que podem revelar quanto tempo você ainda pode viver. À medida que envelhecemos, é fácil nos preocuparmos com check-ups e exames de sangue, mas a ciência está nos mostrando que alguns dos indicadores mais fortes de longevidade não estão escondidos em testes complexos. Eles estão bem aí, na forma como você caminha, como você dorme e como você se sente em um dia comum. Neste vídeo, vamos analisar 8 sinais sutis, mas poderosos, dentro do seu próprio corpo, que podem ajudar você a entender quantos bons anos ainda podem estar à sua frente. Esses não são palpites ou mitos. Eles são baseados no que pesquisadores e médicos observaram em pessoas que vivem vidas mais longas e saudáveis. Se você já se perguntou se está no caminho certo ou se seu corpo está envelhecendo bem, você vai querer prestar muita atenção, porque ao final deste vídeo, você saberá exatamente o que procurar e, mais importante, o que pode fazer para aumentar suas chances de viver não apenas mais, mas melhor. Fique até o final, porque alguns desses sinais podem surpreender você e reconhecê-los agora pode mudar a forma como você vive o resto da sua vida. Agora, vamos começar. Sinal número 1. Sua velocidade de caminhada permanece forte e estável. Um dos sinais mais confiáveis de quanto tempo você pode viver após os 65 anos não é encontrado em um exame de sangue ou em uma tomografia. Está nos seus passos. Sua velocidade de caminhada, o ritmo e a energia por trás de cada passo diz muito sobre a condição do seu coração, seus músculos, seus ossos e até mesmo seu cérebro. Quando você se move pelo mundo em um ritmo saudável e constante, não se trata apenas de mobilidade. É um reflexo de quão bem todo o seu sistema está funcionando em conjunto. Os médicos frequentemente dizem que o jeito de andar é uma janela para o corpo que envelhece, e eles estão certos. Uma velocidade de caminhada forte e estável sugere que você ainda tem resiliência. Quanto mais lento e hesitante seu caminhar se torna, mais provável é que seu corpo esteja começando a lutar com o peso invisível da idade. Pense no Walter, de 74 anos, que passeia com seu cachorro todas as manhãs ao redor do quarteirão. Ele não faz caminhada rápida nem corre, mas há uma vivacidade em seu passo. Ele não para em cada entrada. Ele não precisa recuperar o fôlego após alguns passos. Seu andar é relaxado, mas intencional. Quando ele entra em uma sala, você pode perceber que ele está totalmente presente. Um vizinho uma vez disse a ele: "Você não caminha como um homem da sua idade." Walter sorriu, mas não deu muita importância. O que ele não sabia é que seu ritmo de caminhada era um forte indicador de sua saúde e, possivelmente, de seu futuro. Estudos mostraram que adultos mais velhos que caminham com velocidade e consistência tendem a viver mais. Não apenas por causa de músculos mais fortes ou pulmões melhores, mas porque esse ritmo reflete coordenação, saúde cardiovascular e eficiência neural. E a verdade é que a velocidade de caminhada não é algo que você pode fingir. Você não pode mascarar fraqueza no seu passo ou hesitação nos seus movimentos. Isso aparece na rapidez com que você se levanta de uma cadeira, na naturalidade com que atravessa uma rua ou na confiança com que pisa por cima de um meio-fio. Um ritmo mais lento pode significar problemas com circulação, perda muscular ou sinais iniciais de declínio neurológico. Mas a boa notícia é que a velocidade de caminhada é um dos sinais mais modificáveis. Você pode fortalecer suas pernas, trabalhar seu equilíbrio e construir o tipo de resistência que adiciona anos, não apenas à sua vida, mas à vida nos seus anos. Então, se você ainda está caminhando como sempre caminhou, se você se move pelo mundo com energia e facilidade, isso não é algo para ignorar. É o seu corpo dizendo: ainda estamos fortes. E se você notou que está desacelerando, não ignore isso. Comece pequeno. Use as escadas. Faça alguns exercícios leves para as pernas, porque a forma como você caminha hoje pode ser o sinal mais simples e revelador de quanto tempo você continuará caminhando no futuro.
Sinal número 2. Você consegue se equilibrar em uma perna por pelo menos 10 segundos. Um dos indicadores mais claros de quão bem seu corpo está envelhecendo e quanto tempo ele pode continuar funcionando é sua capacidade de ficar em pé sobre uma perna. Pode parecer um teste simples, algo que você não daria muita importância, mas o equilíbrio é mais do que coordenação. É um reflexo da força muscular, do sistema nervoso, da função cerebral e até mesmo do ouvido interno. Quando todos esses sistemas estão se comunicando claramente, quando seu corpo está centrado e sua mente está focada, você consegue manter sua posição com graça. Mas quando algo está errado, seus músculos estão enfraquecendo, seus reflexos estão mais lentos ou seu cérebro não está totalmente afiado, isso aparece rápido no seu equilíbrio. E essa instabilidade não é apenas um incômodo, é um aviso. Pense no Arthur, de 77 anos, que recentemente tentou o teste de uma perna durante um check-up de rotina. Seu médico simplesmente pediu que ele ficasse em pé sobre um pé, descalço, com os braços ao lado do corpo e segurasse por 10 segundos. Arthur balançou um pouco no início, mas conseguiu sem segurar em nada. Seu médico sorriu e disse: "Isso mesmo, esse é um dos preditores mais fortes de longevidade que temos." Arthur riu, mas naquela noite ele pensou mais sobre isso. Ao longo dos anos, ele viu amigos da mesma idade caírem. Alguns quebraram o quadril, outros nunca se recuperaram completamente. Ele não tinha percebido como o equilíbrio estava tão diretamente ligado à sobrevivência. Mas uma vez que ele viu isso, fez todo o sentido. Porque o equilíbrio não é apenas sobre ficar parado, é sobre a capacidade do seu corpo de se proteger, de responder, de se recuperar. Perder o equilíbrio aumenta o risco de quedas, e quedas se tornam graves rapidamente após uma certa idade. Mas mais do que isso, dificuldade com o equilíbrio muitas vezes sinaliza outras mudanças silenciosas. Pode significar que suas pernas estão perdendo força mais rápido do que você pensava. Pode significar problemas iniciais com o processamento cerebral, ou tempos de reação mais lentos. E para muitas pessoas, é a primeira mudança física que notam que parece inquietante. Mas aqui está a parte encorajadora. O equilíbrio pode ser treinado. Ele pode ser reconstruído. Assim como força ou resistência, ele melhora com o uso. Exercícios simples, como ficar em pé sobre uma perna perto de um balcão, praticar caminhar do calcanhar ao dedo do pé ou fazer yoga suave, podem gradualmente restaurar a estabilidade. Mesmo 30 segundos por dia podem fazer uma diferença duradoura. Então, se você consegue se equilibrar em uma perna por pelo menos 10 segundos, especialmente sem segurar em nada, esse é um sinal poderoso de que seu corpo e cérebro ainda estão trabalhando bem juntos. E se você ainda não consegue, isso não é motivo para pânico. É um convite para começar. Cada passo que você dá para recuperar seu equilíbrio ajuda a estender os passos que você dará nos anos que virão. Longevidade não é apenas sobre avançar, é sobre permanecer em pé enquanto você o faz. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas informações valiosas, por favor, comente o número 2 abaixo para me dizer que você está aqui. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Agora, vamos continuar. Sinal número 3. Sua força de aperto ainda é firme e confiável. Há uma quantidade surpreendente de verdade em um aperto de mão. A força de aperto pode parecer um pequeno detalhe, mas é um dos indicadores mais precisos de como seu corpo está resistindo ao longo do tempo. Um aperto firme e estável sugere que seus músculos ainda estão fortes, seu sistema nervoso está funcionando eficientemente e sua saúde cardiovascular provavelmente está em boa forma. Por outro lado, um aperto enfraquecido pode apontar para um declínio mais amplo, perda de massa muscular, densidade óssea reduzida e até mesmo um risco aumentado de doenças cardíacas e problemas cognitivos. O que é notável é que essa ação simples, quão bem você segura algo, foi ligada repetidamente em estudos
há quanto tempo você provavelmente viverá. Pense no Henry, de 70 anos, que notou algo estranho. Ao abrir um pote de picles uma tarde, sentiu mais dificuldade do que o normal. Não era doloroso, apenas mais fraco. Algumas semanas depois, enquanto brincava com sua neta, ele percebeu que não conseguia segurá-la por muito tempo. Seu médico depois testou sua força de aperto com um dispositivo portátil e confirmou que ela havia caído visivelmente em apenas 2 anos. Foi um alerta. Henry não se sentia doente. Ele não estava mancando, tossindo ou perdendo peso, mas seus músculos estavam silenciosamente enfraquecendo e seu corpo estava dando a ele um sinal sutil de que precisava de atenção. É isso que a força de aperto faz. Ela não grita, ela sussurra. Você sente isso quando carregar mantimentos parece um pouco mais cansativo. Quando girar a tampa de uma garrafa fica estranho. Quando apertar a mão, não parece tão sólido quanto antes. Esses não são apenas sinais de envelhecimento. São sinais de mudanças mais profundas dentro do seu corpo. Mas assim como a velocidade de caminhada e o equilíbrio, a força de aperto é algo que você pode trabalhar. Apertar uma bola de tênis, usar pesos leves para as mãos, fazer flexões contra a parede, tudo isso ativa e reconstrói os mesmos sistemas que ajudam você a segurar firme. E isso importa porque não se trata apenas das mãos. É sobre quanta força seu corpo está preservando. Suas mãos são simplesmente as mensageiras. E quando elas começam a enfraquecer, é um sinal de que seu corpo pode estar perdendo a capacidade de se recuperar, de resistir a doenças e de permanecer independente. Mas essa não precisa ser a sua história. Cada vez que você escolhe construir força, mesmo nos dedos, pulsos e antebraços, você está fazendo um investimento no seu futuro. Então, se seu aperto ainda parece forte, se você consegue abrir potes, carregar sacolas e apertar mãos com confiança, reserve um momento para apreciar isso. É mais do que conveniência. É um reflexo de quão bem seus sistemas internos estão trabalhando juntos. E se você notou um leve declínio, leve isso a sério, porque às vezes os sinais menores são os que contam as maiores verdades. E neste caso, quão bem você segura algo pode ser um sinal de quanto tempo você segurará a própria vida. Sinal número 4. Você acorda se sentindo descansado na maioria dos dias. Um dos indicadores mais claros de que seu corpo está envelhecendo bem e pode continuar assim por anos é como você se sente quando abre os olhos pela manhã. O sono não é apenas sobre passar a noite. É quando seu corpo repara tecidos, restaura seu sistema imunológico, equilibra seus hormônios e elimina toxinas do seu cérebro. Se você está acordando na maioria das manhãs se sentindo revigorado, não grogue ou exausto, esse é um sinal poderoso de que seus sistemas ainda estão trabalhando em harmonia. E isso importa porque sono interrompido, ou de má qualidade, foi ligado a um risco maior de tudo, desde doenças cardíacas e derrames até perda de memória e imunidade enfraquecida. Pense em alguém como Frank, de 68 anos, que por décadas estava acostumado a sobreviver com 5 horas de sono. Após se aposentar, ele começou a ir para a cama um pouco mais cedo, reduziu o café à noite e passou a sair ao ar livre logo pela manhã para tomar luz natural. Em poucos meses, ele começou a acordar com mais energia. Ele não precisava mais de um despertador. Seu humor melhorou, sua pressão arterial caiu ligeiramente e a rigidez nas articulações que ele sentia todas as manhãs começou a diminuir. Seu sono mudou sua saúde, não da noite para o dia, mas com o tempo. E essa mudança adicionou algo inestimável: vitalidade. O sono é uma janela para como seu corpo está se saindo. Se você acorda várias vezes à noite, tem dificuldade para adormecer ou se sente cansado mesmo após estar na cama por 7 ou 8 horas, seu corpo pode estar tentando te dizer algo. Pode ser estresse, pode ser apneia não diagnosticada, pode ser um efeito colateral de medicação ou um sinal de algo mais profundo. E embora seja tentador ignorar problemas de sono como parte do envelhecimento, essa suposição pode ser custosa. Porque quanto mais tempo o sono ruim passa sem ser tratado, mais ele desgasta sua capacidade de pensar claramente, se mover facilmente
e se proteger de doenças. Mas a boa notícia é que, assim como os outros sinais que discutimos, o sono pode ser melhorado, mesmo na casa dos 70 ou 80 anos. Criar uma rotina consistente para a hora de dormir, reduzir o tempo de tela à noite, limitar álcool e refeições pesadas antes de dormir e se expor à luz matinal. Essas pequenas mudanças podem ajudar a redefinir o ritmo do seu corpo. E quando o seu ritmo melhora, a qualidade do seu descanso também melhora. E quando o descanso melhora, tudo o mais, seu coração, seu cérebro, sua energia, sua perspectiva, melhora também. Então, se você é alguém que acorda se sentindo verdadeiramente descansado na maioria dos dias, não tome isso como garantido. Esse é um presente raro e significativo. Sugere que seu corpo ainda está funcionando eficientemente nos bastidores. E se você ainda não chegou lá, isso não significa que você está envelhecendo mal. Significa que há uma oportunidade, porque melhorar seu sono não é apenas sobre conforto, é sobre longevidade. E às vezes, quão bem você dorme hoje à noite pode moldar o quão forte você se sentirá daqui a 10 anos. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas informações valiosas, por favor, comente o número 4 abaixo para me dizer que você está aqui. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Agora, vamos continuar. Sinal número 5. Você ainda desfruta de refeições regulares com um apetite constante. Seu apetite, especialmente após os 65 anos, pode dizer muito mais sobre sua saúde do que você poderia esperar. Quando você sente fome regularmente na hora das refeições, gosta do sabor da comida e mantém um peso corporal estável, esse é um bom sinal de que seus sistemas internos, desde a digestão até os hormônios e a regulação emocional, estão todos funcionando bem. Por outro lado, um apetite que diminui, especialmente quando acompanhado de perda de peso não intencional ou indiferença pela comida, pode sinalizar silenciosamente problemas mais profundos. Seu apetite não é apenas sobre nutrição. É uma janela para a vitalidade. Pense em alguém como Charles, de 73 anos, que ainda espera ansiosamente por sua rotina de café da manhã todas as manhãs. Ele prepara café, corta frutas frescas e desfruta de aveia com uma pitada de canela. Não é nada sofisticado, mas é consistente. E mais importante, é satisfatório. Seu médico uma vez lhe disse: enquanto você ainda gostar de comer e mantiver sua força, seu corpo está te dizendo que está fazendo seu trabalho. Charles não pensava em seu apetite como algo especial. Ele apenas gostava de suas refeições. Mas com o tempo, ele começou a ver isso pelo que era: um sinal silencioso de que seus sistemas ainda estavam em equilíbrio. A perda de apetite é comum em adultos mais velhos, mas não deve ser descartada como normal. Às vezes, aponta para efeitos colaterais de medicamentos, baixo humor, mudanças digestivas ou até mesmo estágios iniciais de doenças. Quando paramos de querer comer, nossos músculos começam a se degradar mais rápido. Nosso sistema imunológico enfraquece, nossa energia cai e, com o tempo, perdemos não apenas força, mas independência. É por isso que prestar atenção em quanto você come e quanto você quer comer importa mais do que a maioria das pessoas imagina. Não é apenas sobre calorias, é sobre conexão com a vida em si. Mas o apetite, como tantos outros sinais de saúde, pode ser cultivado. Manter-se fisicamente ativo, mesmo com algo tão simples como caminhar, pode ajudar a restaurar sinais naturais de fome. Comer refeições com outras pessoas pode reacender a alegria à mesa. Adicionar ervas, especiarias ou novas texturas pode trazer a comida de volta à vida. Às vezes, até tratar a boca seca ou melhorar o ajuste de dentaduras pode fazer toda a diferença. A chave é não deixar um apetite em declínio passar despercebido. Então, se você se pega esperando ansiosamente pelas refeições, apreciando os sabores e comendo sem esforço ou força, isso não é algo para ignorar. É a maneira do seu corpo dizer: ainda tenho combustível para queimar. E se seu apetite começou a diminuir, ouça com atenção.
porque recuperá-lo pode não apenas melhorar sua energia diária, mas também adicionar anos saudáveis à sua vida. No final, o desejo de se nutrir é um dos sinais mais antigos de bem-estar. E quando essa faísca ainda está lá, muitas vezes é um sinal de que muito mais ainda é possível. Sinal número 6. Você lida com o estresse calmamente, sem reagir exageradamente. Como você responde ao estresse nesta fase da vida pode revelar silenciosamente quanto tempo seu corpo e mente podem continuar funcionando. O estresse crônico, especialmente quando não gerenciado, desgasta sua saúde de dentro para fora. Ele aumenta a pressão arterial, enfraquece seu sistema imunológico e acelera o envelhecimento tanto no cérebro quanto no corpo. Mas se você notou que agora enfrenta os desafios da vida com uma mão mais firme, uma voz mais calma e menos picos emocionais, você não está apenas ganhando sabedoria, você pode estar protegendo sua longevidade de maneiras que nem percebe. Pense em alguém como Gerald, de 76 anos, que passou anos reagindo rapidamente a cada problema. Contratempos financeiros, desentendimentos, até motoristas ruins. Mas, nos últimos anos, seu ritmo mudou. Quando um cano estourou em sua cozinha, ele não gritou. Ele respirou fundo, fez uma ligação e lidou com a bagunça calmamente. Não vale o desgaste, ele brincou. Mas essa mudança, escolher respostas comedidas em vez de reações explosivas, é mais do que personalidade. É resiliência. E a resiliência é um dos preditores mais poderosos de uma vida longa. Quando seu sistema nervoso está equilibrado, quando sua mente não fica presa na preocupação, seu corpo funciona melhor. Seu coração bate mais uniformemente, sua digestão melhora, seu sono se aprofunda e sua tomada de decisão se torna mais clara. Não significa que você evita o estresse. Significa que seu corpo sabe como voltar ao equilíbrio depois. Esse retorno à linha de base é o que mantém a inflamação baixa e seus sistemas internos funcionando suavemente. E quanto mais consistentemente você faz isso, melhores são suas chances de evitar doenças relacionadas ao estresse que encurtam a vida. Claro, o estresse faz parte de ser humano. O objetivo não é eliminá-lo, é construir sua resposta a ele. Exercícios suaves de respiração, tempo tranquilo ao ar livre, oração ou até mesmo conversa regular com alguém que escuta. Esses hábitos simples ajudam a regular a emoção e trazer seu corpo de volta à calma. E cada vez que você faz isso, é como apertar um botão de reiniciar o envelhecimento em si. Então, se você percebe que não entra mais em pânico ao primeiro sinal de problema, que reserva um tempo para pensar antes de reagir, ou que consegue lidar com a frustração com um pouco mais de graça, isso não é pouca coisa. Significa que seu mundo interior está estável. E essa estabilidade pode ajudar você a viver não apenas mais, mas melhor. Porque longevidade não é sobre evitar todas as tempestades, é sobre aprender a enfrentá-las sem se quebrar. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas informações valiosas, por favor, comente o número 6 abaixo para me dizer que você está aqui. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Agora, vamos continuar. Sinal número 7. Você permanece mentalmente afiado e lembra detalhes diários facilmente. Sua mente, assim como seu corpo, dá dicas sutis sobre quão bem está envelhecendo. E um dos sinais mais claros de que você pode viver mais do que a média é sua capacidade contínua de pensar claramente, lembrar nomes, acompanhar conversas e se concentrar sem muito esforço. Essas habilidades cognitivas, coisas que muitas pessoas tomam como garantidas até começarem a falhar, estão profundamente conectadas à resiliência do seu cérebro. E quando elas permanecem intactas, especialmente após os 60 anos, muitas vezes significa que sua saúde geral está se mantendo forte por baixo da superfície. Pense na Linda, de 72 anos, que ainda gerencia as finanças da família, lidera o clube do livro do bairro
e sempre lembra os aniversários de seus netos sem anotá-los. Seus amigos frequentemente brincam que sua memória é melhor que a deles. Mas Linda sabe que não é apenas sorte. Ela lê todos os dias, faz palavras cruzadas com seu café da manhã e faz questão de aprender algo novo toda semana. Sua rotina não é sobre se manter ocupada, é sobre manter seu cérebro ativo. E o que ela pode não perceber é que esses hábitos estão fazendo mais do que mantê-la afiada. Eles estão ajudando a prolongar sua vida. A clareza cognitiva é um dos preditores mais poderosos de longevidade, porque o cérebro controla muito mais do que pensamentos. Ele coordena seu movimento, regula suas emoções, gerencia seu sono e diz aos seus órgãos como funcionar. Quando ele desacelera, tudo o mais tende a seguir. É por isso que perceber sinais precoces de declínio cognitivo, como esquecer eventos recentes, lutar para encontrar palavras ou sentir-se confuso por longos períodos, importa. Eles não são apenas frustrantes, são sinais. E quando você os aborda cedo, dá ao seu cérebro uma chance melhor de se recuperar. A boa notícia: seu cérebro pode ser treinado em qualquer idade. Manter-se socialmente engajado, ler materiais desafiadores, aprender novas habilidades, caminhar ao ar livre, comer bem. Essas ações nutrem as conexões do seu cérebro. E quando seu cérebro é nutrido, sua vida tende a permanecer mais plena por mais tempo. Então, se você ainda se sente mentalmente claro na maioria dos dias, se lembra de detalhes, acompanha conversas e se sente mentalmente presente, isso não é apenas uma pequena bênção, é um sinal de força interna. E se você começou a notar algumas mudanças, não entre em pânico, mas também não as ignore, porque cuidar do seu cérebro agora é uma das maneiras mais inteligentes de cuidar do seu futuro. E quanto mais afiada sua mente permanecer, mais provável é que você continue desfrutando do mundo ao seu redor por muitos anos. Sinal número 8. Você mantém uma forte conexão social com outras pessoas. Um dos indicadores mais negligenciados, porém poderosos, de quanto tempo você pode viver após os 65 anos é quão conectado você está com outras pessoas. Não apenas estar perto de outros, mas sentir-se visto, ouvido e valorizado em relacionamentos significativos. Os seres humanos nunca foram feitos para envelhecer em isolamento. Quando perdemos a conexão, quando paramos de conversar, rir, tocar e compartilhar a vida, começamos a nos desfazer mais rápido do que percebemos. Mas quando permanecemos socialmente ativos, mesmo de maneiras tranquilas, isso alimenta nossa saúde de maneiras profundas e duradouras. Pense em alguém como Evelyn, de 79 anos, que fala ao telefone com sua irmã todo domingo, vai a um grupo de tricô uma vez por semana e conversa com seus vizinhos quando passeia com seu cachorro. Ela não tem um grande círculo, mas não está sozinha, e isso importa. Seu médico uma vez lhe disse: "Você está fazendo uma das melhores coisas que pode pelo seu coração, manter-se conectada." No início ela não entendeu, mas com o tempo percebeu o quanto dormia melhor depois de rir com uma amiga, ou quão energizada se sentia após um almoço simples com sua prima. O corpo responde à conexão como se fosse um remédio. Laços sociais reduzem a inflamação, diminuem a pressão arterial, apoiam a função imunológica e mantêm o cérebro estimulado. Eles também protegem contra a depressão, declínio cognitivo e até o risco de morrer cedo. De fato, pesquisadores descobriram que a falta de laços sociais fortes pode ser tão prejudicial à sua saúde quanto fumar ou obesidade. Mas, ao contrário dessas coisas, a conexão é mais difícil de medir. Você não a verá em uma balança ou em um exame de sangue, mas a sentirá no seu espírito e verá seus efeitos em como você envelhece. Se você notou que tende a se isolar, que evita ligações ou pula encontros, que diz a si mesmo que é mais fácil ficar em casa, vale a pena prestar atenção. Não porque a solidão seja ruim, mas porque a desconexão prolongada pode roubar anos da sua vida silenciosamente, sem aviso. E o antídoto não precisa ser complicado. Pode significar ligar para alguém com quem você não fala há um tempo, enviar um cartão escrito à mão,
ingressar em um grupo ou aula local, até mesmo iniciar uma conversa na mercearia. Porque quando você dá sua presença ao mundo, o mundo muitas vezes devolve algo. E quando você permanece parte de algo, por menor que seja, você lembra ao seu corpo que ele ainda é necessário. Então, se você ainda tem relacionamentos fortes em sua vida, se as pessoas checam como você está e você checa como elas estão, não subestime isso. Pode ser um dos sinais mais claros de que você não está apenas vivendo mais, mas vivendo bem. Considerações finais. Agora que você viu esses 8 sinais, reserve um momento tranquilo para refletir. Quantos deles aparecem na sua vida? Você está se movendo com passos firmes, mantendo o equilíbrio com facilidade, acordando revigorado, comendo bem, lembrando claramente, rindo frequentemente e permanecendo conectado com outros. Esses não são apenas detalhes passageiros, são sinais gentis, constantes e profundamente significativos. Eles dizem o que seu corpo e mente ainda são capazes de fazer. E mais importante, apontam para o que ainda está por vir. Se você continuar cuidando de si mesmo de maneiras simples e consistentes, a boa notícia é que a maioria desses sinais não é imutável. Eles não são testes que você passa ou falha, são convites. Se seu equilíbrio está instável, você pode fortalecê-lo. Se seu apetite diminuiu, você pode reavivá-lo. Se o estresse parece mais pesado do que costumava ser, você pode suavizá-lo. Longevidade não é sobre ser perfeito. É sobre prestar atenção, responder com cuidado e escolher pequenas ações que têm grandes consequências ao longo do tempo. Porque envelhecer bem não é sobre evitar o declínio. É sobre permanecer em conversa com seu corpo e responder com sabedoria. E lembre-se, nunca é tarde demais para mudar a direção da sua história de saúde. Seja você com 66 ou 86 anos, as decisões que você toma hoje ainda importam. Elas ainda moldam o amanhã. Sua caminhada, suas palavras, seu sono, seu riso, essas coisas se propagam para fora, não apenas dando a você mais tempo, mas mais vida nesse tempo. Então, pergunte a si mesmo: quais sinais mais te surpreenderam? Qual deles você vê em si mesmo? E qual você se sente pronto para trabalhar a partir de hoje? Obrigado por se juntar a nós hoje. Adoraríamos ouvir você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como planeja usá-la na sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos dá grande motivação e encorajamento. Se você gostou deste vídeo e achou útil, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.